da INA de Londrina, como você viu. Bom, você viu ali que nós teremos uma programação voltada tanto para os pais como para os filhos. Eu quero explicar mais detalhadamente como que vai funcionar para você já se preparar, tá bom? E também para você poder trabalhar isso lá na tua célula. Primeiro lugar, que nós vamos ter um link de inscrição, que ele vai ser liberado ainda hoje, tá bom? Para os líderes de célula, e você pode estar se inscrevendo ali dentro da tua própria liderança também, tá bom? E na sexta-feira, como você viu ali, só não vamos conseguir atender crianças abaixo de 4 anos, né? Acho que até 3 anos não atende abaixo de 4 anos. Então, a gente não vai conseguir atender somente esse público. As crianças que têm 4 anos para cima, essas crianças nós vamos atender. Nós vamos ter uma apresentação bem legal, que já está sendo preparada, de fantoches para as crianças, tá bom? E também uma dinâmica bem bacana para os pré-adolescentes, porque a gente vai ter separação. A gente vai separar os pais e os filhos, tá bom? Vai ter momento junto e depois vai ter momento separado. Então, fique bem atento sobre isso, tá bom? Então, a criança que já vinha ali, tanto na sexta quanto vinha no sábado, ela vai pegar a continuidade, tá bom? Ela vai receber uma parte da ministração na sexta e outra parte da ministração no sábado. Vai ser um momento bem lúdico para as crianças, tá bom? E também um momento bem especial para os pais, para que a gente tenha aqui um ambiente bem gostoso de aprendizado. O pastor Beto e a pastora Gabi, eles são pastores incríveis, abençoados. Eu mesmo, né, já sou amigo deles há muito tempo, gosto muito da maneira com que eles conduzem a vida familiar deles, né? Eles têm 4 filhos, eles são realmente aí 3 filhos? Não, eles têm 4. Ai, gente, ela perdeu, desculpa aí. Eu realmente não sabia disso, né? Então, a gente vai ter o privilégio de aprender com eles. O pastor Beto também é professor, né? Além de pastor, e ele pode também trazer um pouco daquilo que ele tem usado lá dentro do conceito da escola, e vai ser uma bênção. Então, não deixe de aprender com a gente, você que é pai, você que é mãe, vai ser um momento muito especial, tá bom? E também o culto das crianças, né? Quem está animado aí para o culto das crianças? Eu estou muito animado, né? Domingo agora nós vamos repetir aquilo que a gente fez no ano passado e foi um momento muito especial. Então já cria expectativa para esse culto maravilhoso. Amém, gente? Então só reforçando, tem que fazer inscrição através do link, porque lá nós precisamos da idade dos teus filhos. Muito bem, vamos lá. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32. Efésios, capítulo 4, versículos 31 e 32. Muito bem, nosso mês da família já tem sido uma bênção, né? Desde o início do mês a gente tem visto aí quanto Deus tem nos abençoado. Eu acho que eu esqueci de uma coisa aqui, né? Tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? Nós queremos dar uma lembrancinha. Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Aqui também tem um casal. Tem mais alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Desse lado aqui? Não? Muito bem. Igreja, vamos receber esses queridos visitantes com um aplauso. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos lá, gente. Efésios, capítulo 4, versos 31 e 32. Olha o que a palavra de Deus nos diz nesse texto. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus, em Cristo Jesus, perdoou vocês. Amém? Vou pedir para projetar ali. Pode pôr o tema anterior? Isso, né? Nós vamos falar sobre perdão e cura na família cristã. Como que o Evangelho transforma a família em um lugar de cura. Então nós queremos, dando continuidade ao nosso mês da família, falar um pouquinho desse assunto que é tão importante. Quero começar falando sobre as feridas, né, que às vezes a gente acaba
adquirindo ao longo da nossa jornada familiar, e que muitas vezes fazem muita diferença na nossa vida em todos os sentidos. A gente pode não imaginar, mas às vezes um processo onde uma pessoa foi afetada dentro do seu contexto familiar, isso pode ser tão prejudicial para essa pessoa a ponto de, às vezes, comprometer a vida dela por gerações. Boa parte de vocês aqui talvez já conhece um pouco do meu testemunho, e o meu testemunho ele vai muito nessa área da paternidade, onde por alguns momentos da minha vida, eu fui ferido, eu fui afetado dentro do lugar onde mais se espera proteção. E esse é o processo que talvez uma grande parcela das pessoas vive hoje. Quando a gente fala sobre família, bom, o que nós estamos querendo dizer é que a família é o lugar de proteção. Quando a gente fala sobre família, o que a gente está querendo dizer é que quando eu chegar em casa, eu vou me sentir acolhido, eu vou me sentir amado, eu vou recarregar minha bateria, eu vou ser acalentado, a minha alma vai ser acalentada. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito à família gera sobre nós uma expectativa tal qual essa que eu estou dizendo. De um lugar de segurança, de um lugar de afeto, de um lugar de cuidado. Mas, muitas vezes, o que a gente acaba vendo é que o lugar que deveria proporcionar mais segurança, mais amor, mais cuidado, é o lugar que muitas vezes mais nos fere. E eu sei que eu não estou falando de nada desconhecido aqui, porque até conheço histórias aqui também, e vocês conhecem a minha história. E como eu estava dizendo, a minha história é uma história de superação nessa área da família, porque quando eu olho para o meu passado, eu tenho uma conclusão muito simples na minha vida. O que seria de mim se não fosse Jesus? Eu não sei onde estaria hoje se eu não tivesse tido um encontro com Deus, se a palavra de Deus não tivesse entrado por algum motivo na minha vida, na minha família, na minha casa. Mas eu sei que a minha história também é a história de muita gente aqui. Porque a verdade é que quando nós somos ofendidos, feridos, maltratados no trabalho, na rua, por outras pessoas, está tudo certo, faz parte. Mas quando você é ferido pelas pessoas que você menos imaginava que podia te ferir, aí a ferida é muito mais profunda. Vocês concordam comigo? Aí é um lugar onde muitas vezes a gente acaba definhando a nossa fé. E muitas pessoas acabam sendo torturadas espiritualmente, porque não conseguiram tratar essas feridas, porque não conseguiram resolver esses problemas. E essa é uma ideia muito errada, né? Porque às vezes a gente acha, tem até uma frase que diz, né? O tempo cura qualquer coisa. Não é bem assim que funciona. Sim, o tempo cura aquilo que foi tratado. Mas o que não foi tratado, muitas vezes, ao invés de ser curado, às vezes ele é só tapado, às vezes ele só cria uma casca, mas o problema está lá. Porque não foi tratado, porque não foi resolvido. E às vezes a gente acha que dá para seguir de qualquer jeito, sem resolver os problemas, sem resolver as demandas, sem ter... Lembra que na semana retrasada, um dos pontos da palavra foi conversas difíceis? Lembra disso? Então, as pessoas acham que dá para seguir assim, sem ter conversas difíceis, sem resolver os problemas, sem resolver as demandas. E a verdade é que não dá. Em algum momento, nós seremos cobrados por situações,
por posturas que nós estamos enfrentando à medida que nós acobertamos aquilo que precisava ser tratado, mas que não está sendo tratado da forma correta. E o assunto aqui de Efésios é perdão e cura. Sabe? O perdão ele tem um papel fundamental na cura das pessoas. O perdão ele tem um papel de transformação na realidade de qualquer família. Então, enfrentar a dor de frente é o que nós precisamos fazer. E não empurrar para debaixo do tapete. Tomar atitudes que realmente vão nos ajudar a vencer os maiores inimigos da nossa alma, que diz respeito às pessoas que muitas vezes nos feriam. Então, famílias fortes, elas praticam o perdão continuamente. Esse é o primeiro ponto que eu queria repartir com vocês. Famílias fortes, diga comigo, famílias fortes, praticam o perdão continuamente. Sabe, essa é uma ideia importante. O texto ele começa dizendo, e agora sim, deixa eu passar aqui para o texto. O texto ele começa dizendo, livrem-se. Olha só, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, calúnia, bem como de toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo perdoou vocês. Mas o texto começa dizendo o quê? Livrem-se. Livrem-se de tudo aquilo que tem potencial para ferir a nossa alma. Livre-se de tudo aquilo que, de alguma maneira, tenta, às vezes, desestabilizar a sua vida espiritual, a vida espiritual da sua família. O que a Bíblia diz? Ela fala, livre-se então de amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Gente, vamos ser honestos, essas coisas acontecem na vida familiar. Essas coisas acontecem no dia a dia da vida espiritual de muita gente que, inclusive, professa Jesus na sua fé. Por quê? Porque, embora nós sejamos cristãos, nós sabemos que a amargura, ela está ali disponível. E se nós não cuidarmos, ela pega o nosso coração. Mesmo sendo cristão, você pode também se indignar, sim ou não? Você pode ter um momento de ira, sim ou não? Às vezes a gritaria pode tomar conta da casa, sim ou não, gente? Então não adianta a gente às vezes ser hipócrita e pensar assim, não, eu sou cristão, a minha família é de Deus. E isso não acontece porque, infelizmente, isso acontece. Só que o que o texto está dizendo? Livrem-se de toda amargura, de toda gritaria. Eu penso que não é nada assim novo isso, mas eu acredito que nós precisamos criar essa cultura, sabe, de praticar o perdão continuamente. Às vezes eu sinto que, por exemplo, perdão na vida de algumas pessoas é um evento. E a gente acompanha algumas famílias em aconselhamento, a gente tem ao longo dos anos observado algumas coisas, e sabe o que eu tenho percebido? Que algumas pessoas, elas deixam para pedir perdão ou para se perdoarem só quando a coisa explodiu um tal ponto que aí já feriu filhos, aí já magoou o coração, aí já estragou muita coisa na vida familiar. Ou seja, o perdão, ele vira só um evento isolado. E isso faz com que, no dia a dia, não exista essa prática do perdão. Por quê? Porque a gente acha que perdoar é uma coisa assim, só quando houve uma traição. A gente acha que perdoar é só quando assim um caso muito grave aconteceu. Só que isso faz com que as coisinhas pequenas da nossa vida familiar vão minando a nossa história, vão minando o nosso relacionamento. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a sabedoria aqui está em aprender a pedir perdão, a se perdoar mutuamente, como o texto que nós lemos diz, com uma frequência maior, em situações mais corriqueiras. É fácil isso?
Não, ainda mais em família. Em família, a nossa tendência é achar que está tudo certo, né? Eu falei aquilo, eu ofendi, eu fiz aquilo, mas, o tempo vai curar, né? O tempo vai resolver. E não vai, gente. Imaginem uma situação bem corriqueira, né? Você está lá fazendo comida e, sei lá, cortando cebola e faz um corte superficial no dedo. É só um cortinho superficial, mas doeu, machucou. Só que às vezes, né, dependendo ali do corte, esse corte, se ele não for cuidado, por menor que ele seja, não, é só um cortinho, foi só uma feridinha, mas às vezes até essa feridinha ela pode, se não for cuidada, evoluir. Ela pode adquirir ali bactérias, ela pode se tornar uma coisa maior. O que eu estou querendo dizer é que, às vezes, nós tratamos perdão só como uma infecção generalizada, somente como um momento onde você precisa resolver as grandes demandas da vida, e não é, gente. O perdão precisa ser um hábito. O perdão precisa ser uma cultura. Sabe, o nosso coração, a nossa vaidade, a nossa dureza, a nossa forma de viver, às vezes faz com que a gente vá enrijecendo a ponto de achar que as pequenas feridas, às vezes feitas até das pessoas que nós amamos, os nossos próprios filhos, a nossa esposa, seu marido, talvez a gente ache, isso não tem problema, isso vai se resolver com o tempo, e não vai. Não vai. Porque muitas vezes aquilo que não está sendo tratado, aquilo que não está sendo curado, ele pode se tornar uma infecção muito maior. E hoje a gente tem visto como que palavras, atitudes, comportamentos, ofensas causadas dentro da família, às vezes comprometem gerações. Tem casos, às vezes, que a gente conversa, a gente enxerga que, às vezes, uma palavra errada, uma palavra declarada com raiva, com ódio, uma palavra no meio da ira, num momento, muitas vezes, de discussão, num momento de nervosismo, se ela não foi tratada da forma correta, ela pode se tornar um grande problema. E às vezes ela pode até impedir, sabe, uma família, uma pessoa, de prosperar, de viver uma vida abençoada. Acho que nunca, como nos dias de hoje, a gente está tão consciente sobre o poder da paternidade, gente. Eu acho que nunca como hoje eu consigo ler com tanta clareza. Às vezes, quando estamos conversando com algumas pessoas, às vezes, quando estamos tentando resolver as demandas do coração de algumas pessoas, nunca como hoje existe uma consciência tão clara de que aquela pessoa tem o que a gente chama da ferida do pai. Aquela ferida que veio das pessoas que nós mais amamos. Quando eu falo aqui ferida do pai, não estou dizendo somente sobre o pai, mas pode ser o pai, a mãe, ou seja, a ferida que foi gerada dentro de casa. Mas que obviamente também tem um peso muito grande quando se trata da ferida do pai, aquela que foi liberada sobre aquele que tem autoridade espiritual sobre o lar. E nós não queremos reproduzir isso nas nossas gerações, amém? Você não quer isso para os seus filhos. Eu não quero isso para os meus filhos. Eu tenho uma consciência muito clara do que eu vivi na minha infância, na minha adolescência. Eu tenho clareza de que todo aquele lixo emocional que foi causado pela pessoa que mais deveria proteger, se tornou uma bomba atômica em algum momento da minha vida. Mas como eu disse para vocês, graças a Deus, porque o Senhor, pela graça dEle, colocou pessoas no meu caminho, no caminho da minha família, nos apresentou Jesus, e hoje somos curados. Hoje existe
em nós um sentimento de compaixão, de empatia para com as pessoas que sofrem da mesma coisa, do mesmo mal. Porque demandas não foram resolvidas, porque problemas não foram tratados. Sabe, essa ideia de famílias fortes, perdão, famílias fortes são famílias que não têm conflitos. Isso não existe, gente. Toda família tem conflito. Toda família tem dimensões de luta, de dificuldade, momentos de enfrentamento. Sabe, todas as famílias passam por dias difíceis, tem processos onde a ofensa acontece. Mas a questão aqui não é se a ofensa aconteceu ou não, se a palavra errada foi liberada ou não. A questão é o que nós fazemos depois disso. E depois disso nós precisamos ter um posicionamento maduro para resolver as demandas, para curar as feridas, para acertar os problemas, como eu disse, para ter as conversas difíceis. E boa parte das pessoas pensa que não, deixa isso para lá. Não vamos mexer com isso, o tempo vai resolver, e não vai. Em alguns momentos a gente vai se surpreender com a maneira com que o diabo está afetando a nossa casa e por algumas vezes até mesmo os nossos filhos. Veja, feridas não tratadas viram padrões de comportamento. Padrões de comportamento não confrontados viram herança espiritual e passa de pai para filho. Olha a gravidade que existe em não resolver problemas. E aí você vai me dizer assim, pastor, mas lá na aula do integração você pregou que não existe, aliás, você pregou sobre maldição hereditária e lá na aula do integração você falou que o sangue de Jesus apagou todos os pecados e, portanto, a partir dali já não existe mais a maldição. É verdade. A maldição hereditária, ela é quebrada em Jesus. Mas se não houve essa quebra, se não houve renúncia, se não houve um reconhecimento de que você precisa ser liberto, de que você precisa ser tratado, sim, ela continua muitas vezes esmagando a sua família. Porque como está escrito, feridas não tratadas viram padrões de comportamento. Padrões de comportamento não confrontados viram herança espiritual e passa de pai para filho. É verdade que a palavra de Deus diz que nós somos livres de toda maldição hereditária a partir do momento que nós decidimos. Por isso que a decisão está em você. A palavra lá em Ezequiel fala, não é porque os pais comeram uvas verdes que o dente dos filhos que vai apodrecer. Fato. Mas o que nós precisamos entender é que precisa haver um dia onde a ferida é tratada. Onde o padrão de comportamento ele é confrontado. Porque senão isso vira herança espiritual. E sim, nossos filhos vão reproduzir parte daquilo que está acontecendo conosco, que não foi tratado. Sabe, gente, nunca, talvez assim, foi tão explícito para todos nós, como que a família tem um papel importante no desenvolvimento de qualquer pessoa. Os nossos filhos, eles serão o reflexo do nosso posicionamento hoje. Os nossos filhos, eles terão a carga emocional que nós, como pais, estamos permitindo que eles tenham hoje. E isso vai sucessivamente afetar não somente a vida deles, mas também dos seus filhos. Porque ninguém tratou, porque ninguém resolveu. Porque varreu o problema para debaixo do tapete. Porque adotou aquele vocabulário. É assim mesmo. Família é assim mesmo. Pai é assim mesmo. Mãe é assim mesmo. Não é. O pai bíblico, a mãe bíblica, o homem de Deus, a família de Deus são diferentes, amém? Nós temos que entender que nós temos um padrão que é a palavra de Deus. Mas o mundo tenta normalizar. A vida é assim mesmo. Pais são assim mesmos. Filhos são assim mesmos. Mas não é assim que funciona. Na palavra de Deus nós temos argumentos suficientes para saber que existe sim um padrão,
uma maneira que nós nos comportamos, que nós vivemos, que pode tanto abençoar, mas pode também amaldiçoar a nossa geração. Então, eu queria tocar em um outro ponto que é mais ou menos assim: pedir perdão e liberar perdão não é fraqueza, gente. Isso é força, né? Pedir perdão, liberar perdão, não é fraqueza. Talvez alguém possa se apropriar dessa ideia de que, toda vez eu tenho que ir lá e me humilhar. Eu sei que isso existe. Toda vez sou eu que tenho que ir lá consertar o problema. Toda vez sou eu que tenho que ir lá e reconhecer. Todas as vezes eu que tenho que ir lá e dizer, né, e tentar resolver aquele problema. Essas frases constantemente estão no nosso coração, estão na nossa mente, mas que nós nunca podemos interpretar de uma forma errada é que o fato de você todas as vezes ter que ir lá resolver, o fato de você todas as vezes ter que tomar iniciativa para pedir perdão ou ter que ter sabedoria, graça de Deus para perdoar mais uma vez, conforme a própria palavra de Deus diz, não é fraqueza. As pessoas costumam associar esse pedido de perdão como o grau mais rasteiro da vida emocional. Só que isso não é verdade. A verdade mesmo é que quem tem coragem para refazer o caminho, quem tem coragem para ir lá assumir o seu erro, quem tem coragem para ir lá e falar, me perdoa, essa pessoa é que é forte. E não fraca. Porque na vida relacional, o que dá a entender é exatamente isso. Que se eu peço perdão, eu sou fraco, mas eu não sou fraco porque pedi perdão. Na verdade, eu estou mostrando a virtude que há em mim, aquilo que está no meu coração. Eu estou declarando por meio do pedido de perdão que, muito embora, ainda que eu me sinta injustiçado, ainda que as coisas não estejam do jeito que eu gostaria que estivesse, eu sei que mais importante do que eu sinto, do que eu quero, é o que Deus pensa sobre isso. E eu prefiro me humilhar diante de uma pessoa em um pedido de perdão e assim agradar o Senhor do que manter aquela postura de dono da razão. Às vezes isso acontece com muita frequência, porque nós não queremos, muitas vezes, permitir que sejamos vistos como esse lado mais fraco, né? Nós não queremos assumir esse lugar, mas na verdade esse lugar é um lugar de sabedoria, principalmente no que diz respeito à sua vida familiar. E isso começa em casa. Os nossos filhos vão ter tanta capacidade de se perdoar, de pedir perdão ou de perdoar outras pessoas, como nós temos hoje, de também reconhecer os nossos erros dentro de casa. Estou falando de assuntos bem práticos aqui, meus irmãos, porque eu sei que, às vezes, a teoria, né, ela é bonita. E eu poderia encher vocês hoje aqui de frases bonitas sobre família, eu podia falar sobre assuntos assim mais, talvez intelectuais, para que você possa, mas eu estou vindo assim bem no dia a dia mesmo. Naquilo que eu enfrento, aquilo que eu sei que você enfrenta. Para que a gente comece como igreja, como povo de Deus, a adquirir mais sabedoria, entendimento para enfrentar as demandas da vida familiar. Se tem algo que está no radar de Satanás, chama-se família cristã. Obviamente que o diabo não quer que a tua família prospere, que a tua família seja abençoada. Obviamente que o diabo não quer que a harmonia exista no seu lar, que haja uma convivência pacífica, que vocês consigam dominar, né, os seus sentimentos. Obviamente que ele não quer isso. Mas Deus sabe, e você também, o quanto isso é importante para a sua casa. O quanto isso pode não só curar o seu coração, mas pode também
trazer cura sobre a tua geração. Muita cura emocional chegaria a uma casa se pais e mães, cônjuges e filhos tivessem coragem de dizer sinceramente: eu errei, eu pequei contra você, me perdoa. Olha só isso. Muita cura aconteceria numa casa, chegaria se pais e mães, cônjuges, filhos tivessem a coragem de dizer com sinceridade: errei, pequei contra você, me perdoa. Sabe, aqui é simples falar, não é, gente? E em casa, é fácil? Lá na hora que a coisa está fervendo, na hora das demandas, na hora das crises, quando você verbalizou de uma forma excessiva, quando você foi além, quando você sabe que errou. Cura, ela não vem de uma família supostamente perfeita, a tal da família tampa de margarina, que não tem problemas, uma família que tudo é sorriso, né? Tudo é alegria. Gente, essa não é a realidade. Nós vivemos em ambientes onde nós sabemos o pecado que está em nós, ele o tempo todo vai tentar se sobressair. Mas onde está a minha sabedoria para, por exemplo, me posicionar com uma frase como essa? Eu errei. Tem gente que para poder dizer essa frase quase endemonia, né? Quase fica endemoniado. Porque é uma frase difícil de você dizer. Nós estamos acostumados a tentar manter a nossa razão. Eu tenho a razão. Eu quero mostrar que eu estava certo. O tempo todo eu estava certo. Mas eu creio que esses são dias onde Deus está levando as famílias para esse lugar de sabedoria, de reconhecimento, e saber que as nossas falhas, elas precisam ser trazidas à luz. E você traz à luz quando você declara: eu errei. Aliás, alguém aqui não errou? Que atire a primeira pedra, como disse o Senhor. Porque todos nós erramos, gente. Porque todos nós cometemos falhas, porque não tem ninguém aqui que é perfeito, não tem ninguém aqui que passe ileso por todas as situações, e nós não estamos falando sobre perfeição. Nós estamos falando sobre coerência. E a coerência é: se eu errei, eu preciso reconhecer que eu errei. Eu preciso confessar, eu preciso trazer à luz aquele erro e não ficar tentando esconder o erro. Mas a tua natureza, a minha natureza, ela me leva sempre a tentar protelar, proteger. Eu quero esconder os meus erros. Eu não quero que as pessoas saibam dos meus erros. Eu não quero que a minha esposa saiba que eu estou errado. Eu não quero dar o braço a torcer. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Sabe, esse lugar que muitas vezes a gente quer morar, a gente quer habitar, a gente quer viver, ele não é um lugar que vai produzir cura. As nossas famílias precisam de cura, mas a cura só vai existir quando o erro vir à tona, quando o pecado for exposto, quando a coragem te levar para esse lugar de não titubear e falar: me perdoa, mesmo quando for para os nossos próprios filhos. Me perdoa, porque o papai errou, o papai foi grosseiro, o papai falou que não devia falar. O que nós estamos, no fundo, ensinando para os nossos filhos? Que faz parte da vida errar, mas que você conserta o erro pedindo perdão. E não protelando, e não escondendo, e não fingindo que nada aconteceu, porque senão o que a gente vai muitas vezes ver é que o diabo ele se aproveita, e gente, como o diabo se aproveita? De ambientes como esse, onde não tem nada, está tudo certo, mas não tem nada certo, está corroendo por dentro, tem uma maquiagem,
Tem algo por fora que está pintando, que é bonito, que está tudo certo, mas não está. E isso vai corroer a família, vai corroer a vida conjugal, vai corroer a educação dos nossos filhos. Porque diz respeito às atitudes que foram declaradas, aos posicionamentos que nós tivemos em casa, mas que, se não resolvidos, viram enfermidade. Aquilo que hoje se chama de as doenças psicossomáticas, né? O que é isso? Nada mais é do que o reflexo do que está acontecendo no interior. É a dor de cabeça, é a dor nas costas, são dores que a gente vai concebendo, mas porque muitas vezes coisas não estão sendo tratadas dentro do nosso coração. Isso está se manifestando até no físico. Isso está se manifestando até na sua vida, a vida curvada, né? A vida cega. Você vê que na história o Senhor, Ele proporcionou cura para as pessoas, que era muito mais do que uma cura física, era uma cura emocional. Vinha de dentro para fora. Faz com que as pessoas pudessem enxergar o mundo e as pessoas e os relacionamentos de uma forma diferente. A carta de Tiago, ela diz: confessem os seus pecados uns para os outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então a confissão e a cura andam juntos. Se eu tenho coragem de falar me perdoa, a sequência do me perdoa é sou curado. A minha esposa é curada, os meus filhos são curados. Porque confissão e cura andam junto. A palavra de Deus fala claramente aqui: confessem os seus pecados. Em outras palavras, confessem os seus erros. Confesse as suas lutas. Confesse os seus excessos. Confesse as vezes que você foi além daquilo que era permitido, às vezes que você ofendeu, às vezes que você machucou. Confesse para ser curado. Porque jogar a sujeira para debaixo do tapete não resolve a vida de ninguém. Problemas, gente, tem que ser tratado, sim ou não? Problema tem que ser resolvido. Às vezes é mais fácil, na semana retrasada, quando eu estava falando desse ponto, eu falei assim, para nós é mais fácil, não vamos mexer no vespeiro. Não vamos entrar nesse assunto de novo. Porque às vezes a gente não quer entrar no assunto, mas esse assunto que hoje você não entra, esse problema que hoje você não resolve, ele pode se multiplicar e se tornar um problema muito maior amanhã. Porque, na verdade, protelar o problema, protelar a resolução, não vai resolver aquilo que nós precisamos resolver. Nós precisamos ter uma atitude firme sobre isso. José, eu gosto muito do exemplo de José sobre isso. A palavra fala que aquele homem foi traído pelos seus irmãos. Você lembra da história bíblica? Seus irmãos jogaram ele naquele poço, feriram ele em todos os níveis, emocional, familiar, físico. José foi maltratado, a ponto de depois ser preso, ser vendido como escravo, viveu tempos de humilhação, até o dia que lá naquele lugar onde estava, por algum motivo Deus abençoou a vida de José e ele se tornou uma das pessoas mais importantes do Egito. Só que houve o dia em que ele se reencontrou com os seus irmãos, é isso mesmo. Aqueles que o jogaram no poço, aqueles que o ofenderam, aqueles que o machucaram. E talvez se José, quando encontrou os seus irmãos, tomasse uma atitude drástica com eles, de vingança mesmo, boa parte de nós iríamos entender. É isso mesmo. Foi maltratado, maltrata também, né? Agora é a hora da vingança. Um dia eles te jogaram no poço, um dia eles quiseram a sua morte, um dia eles te feriram, um dia eles te magoaram. Agora é a hora de você se vingar, de você resolver o seu problema. Mas José, com muita sabedoria, nós sabemos pela história isso. Ele declara: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Ele podia, como eu disse, ferir na mesma proporção que ele foi ferido.
Esse é um ponto que, às vezes, talvez passa desapercebido. Mas é muito importante saber que pessoas feridas são pessoas perigosas. Porque o ferido, ele quer ferir. Pessoas feridas que não tiveram um encontro com a graça de Deus, elas são pessoas perigosas, porque a qualquer momento elas podem reagir conforme reagiram com ela. Às vezes a gente escuta histórias assim. Quando a gente acompanha alguns casos onde existe um excesso, principalmente da figura masculina, quando você vai ver a criação, o modo com que foi criado, que às vezes recebeu ali na sua infância, na sua adolescência, todo o veneno maligno que produziu naquela alma, sentimentos, dores, aonde que isso vai se refletir? Na vida familiar. Então é o pai que bate no filho numa proporção além da conta, dizendo, eu apanhava muito mais. É a mãe que às vezes é tão dura com os filhos, porque ela também foi endurecida na sua vida, na infância, na adolescência. E às vezes a gente começa a reproduzir comportamentos sem pensar que em nós deveria ser parado todo o resquício de maldade, toda raiva, toda tristeza, todo excesso, toda amargura, ao invés de ser parado naquela pessoa que agora conhece a Jesus, ela é reproduzida nos filhos, ela é reproduzida nas pessoas. Então são pessoas que convivem com a amargura, são pessoas que convivem com a ofensa, são ofendidos a tudo, e é esse tipo de pessoa que vira a vítima da sociedade, que se vitimiza a vida toda. É esse tipo de pessoa que amanhã vai dizer que não deu certo por causa do governo, amanhã vai dizer que não deu certo por causa do seu chefe, porque ele entra nesse lugar de vitimismo. Veja que todo o processo de ofensa, de maldade, que não foi tratado em Cristo Jesus, ele vai ser reproduzido em um nível de maldade às vezes maior, gerando consequências emocionais, gerando consequências até relacionais, financeiras. Por quê? Porque não foi curado. Porque não existiu um processo onde aquela ferida foi tratada de fato. E a vida continuou, e tudo foi como se é assim mesmo, a vida é assim mesmo, e não é, gente. José, como eu disse, ele tinha a faca e o queijo na mão. Ele podia, naquele momento, se vingar dos seus irmãos, mas ele tomou a decisão mais sábia de todas, a decisão que deveria definir o destino de todo homem e mulher de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. Ele resolveu não passar para frente a dor que ele estava enfrentando. Ele resolveu não dar continuidade. O que eu quero dizer para vocês é que tanto eu quanto cada um de vocês aqui tem hoje nas suas mãos a oportunidade de passar para frente a sua dor, de passar para os seus filhos, de uma forma até legítima, porque você vai falar, sim, eu fui ferido, sim, eu fui machucado, sim, pessoas do meu ciclo maior de convivência, da minha própria família, me ofenderam, eu sou uma pessoa magoada com situações, com circunstâncias. Sim, se você der continuidade, vai ser o normal para o mundo. Mas para Deus, o normal é que possamos agir como José agiu. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem. E hoje até as suas maiores lutas, crises, as enfermidades emocionais que você carrega, que são fruto às vezes de feridas que pessoas amadas, pessoas da sua própria casa causaram sobre o teu coração. Você tem duas opções. Ou você continua isso, continua ferindo, continua maltratando, continua se justificando nas suas dores, ou você fala como José e você declara, Deus tornou o mal em bem. E eu não desejo que isso vá à frente. Eu não quero que os meus filhos
sofram aquilo que eu sofri. Eu não quero que o meu casamento seja o espelho do casamento dos meus pais ou a vida conjugal que deu errado. Não, eu quero que a minha vida seja espelhada na palavra de Deus. Isso está em nós, gente. É uma decisão que nós precisamos tomar. José tinha essa possibilidade, mas ele resolveu fazer aquilo que estava no coração do Senhor. Então, pedir perdão não diminui ninguém. Ao contrário, aumenta a sua autoridade espiritual. Reconhecer os seus problemas mostra que você tem sensibilidade espiritual, que você está ouvindo Deus. Porque só alguém que ouve Deus é capaz de chegar nesse lugar de humildade e reconhecer: eu errei, eu pequei contra você, me perdoa. Porque a imaturidade é o oposto disso. É viver como se nada estivesse acontecendo. É fingir que os problemas não existem, quando na verdade eles existem sim. E eles precisam ser tratados. O pecado só será liberado das nossas vidas quando ele vier à luz. Quando for declarado. Quando for exposto. Do contrário, ele vai ficar escondidinho ali. Ele vai ficar alimentando outros sentimentos. Ele vai dar a entender que a vida é bela, que está tudo maravilhoso, quando por dentro está tudo se corroendo. Porque não houve tratamento. Enfermidade precisa ser tratada, ferida precisa ser tratada. O remédio para o tratamento da nossa alma chama-se perdão. Quando existe perdão na família, a cura chega. Porque dizer que está tudo tranquilo, as pessoas dizem mesmo, mas às vezes na alma está machucado. Fraqueza não é pedir perdão. Fraqueza é continuar escravo do orgulho. O orgulho, sim, deve ser combatido. Fraqueza não é você ter que abrir o seu coração, revelar a sua alma, falar daquilo que está acontecendo lá de dentro. Isso é orgulho. Isso é vaidade. Isso é ocultar o mal, é ocultar o pecado. A palavra de Deus fala que quem oculta o mal, quem oculta o pecado, os seus ossos secam. E nós não temos condições de carregar esse nível de maldade dentro do nosso coração. Tudo isso faz muito mal para nós. Por isso que eu estava falando sobre doenças psicossomáticas. Ou seja, as pessoas estão refletindo, às vezes, até no seu físico. As dores de sua alma. Os problemas não resolvidos. E isso pode afetar não só a sua vida. Porque quando afeta só a nossa vida, tudo bem, foi você que escolheu. O problema é quando isso afeta a vida dos nossos filhos. O problema é quando a próxima geração adquire o mesmo legado emocional, espiritual, as mesmas astúcias que por meio do inimigo foram plantadas dentro do coração humano. E pessoas inocentes são afetadas. Casamentos que tinham tudo para dar certo são afetados. Relacionamentos são machucados. Crianças, já desde a sua infância, já tem uma percepção equivocada do mundo. Por quê? Porque tudo que eles veem à sua volta, tudo que está sendo reproduzido perto deles, não é saudável. E eu quero repetir para vocês, não estou falando sobre família perfeita, não estou falando sobre a família tampa de margarina, estou falando sobre famílias reais que têm problemas, e dentro dessas famílias existem ofensas, existem gritarias, como o texto de Efésios falou, existem momentos de ira. A própria palavra diz: irai-vos e não pequeis. Ou seja, quando a palavra de Deus diz irai-vos e não pequeis, é que a palavra de Deus não está descartando a possibilidade da ira. A ira faz parte da nossa vida emocional. Só que o que a palavra de Deus diz é: não dê continuidade à ira. Você pode se irar? Não é o ideal, mas pode. Está na palavra. Só que o que é o pecado? É você permitir que a ira tome outras proporções e não seja tratada.
Tem alguém entendendo essa manhã? Amém? Olha, a coragem de refazer o caminho revela força de caráter e ação do Espírito. Não é fácil. Reconhecer erros não é fácil, não é verdade, gente? Mas isso revela a força do teu caráter e revela o Espírito Santo na sua vida. A gente quer manter o nosso coração na dureza. Tua natureza, a minha, nós sempre estamos nesse lugar de autoproteção. Nós não queremos nos expor. Nós não queremos estar nesse lugar de vulnerabilidade. Mas veja, a coragem de refazer o caminho revela a força. Não é fraqueza. Isso é um indicativo de que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. Ah, como é bom saber, né? O Espírito Santo muitas vezes está ali agindo, o Espírito Santo está falando. Sabe, é quando você comete um erro, por exemplo. É quando você, por algum motivo, ofende. É quando você ira. Quando você passa do ponto. Mas aí você vai lá, você deita e você fala, puxa, falei demais, né? Hoje eu acho que eu machuquei a minha esposa. Hoje eu acho que eu machuquei os meus filhos. Vou lá reparar o meu caminho. Vou lá refazer o processo. Vou lá pedir o perdão. Ô, gente, isso parece fraqueza, mas na verdade é força. Na verdade, isso é um indicativo de que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida. A família só pode ser regenerada assim, por meio de uma ação sensível do Espírito Santo. Não é a palavra de Deus que diz: o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem me convence de estar nesse lugar onde eu preciso reparar as brechas, onde eu preciso refazer o caminho, é o Espírito Santo. E é por isso que é tão difícil para uma pessoa que não conhece a Deus. É por isso que é tão difícil para alguém que não tem intimidade com o Senhor viver nesse lugar de sensibilidade. Por quê? Porque ele não conhece o Espírito Santo. E aí vem uma pergunta. Você conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo está sobre a sua vida? Se ele está sobre a sua vida, não tenha dúvidas. Ele vai te incomodar todas as vezes que você passar do ponto. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou constantemente incomodado. E o Espírito Santo constantemente está lá falando no meu coração. Passou do ponto mais uma vez, né? Falou alto demais, gritou demais, excedeu. E é difícil. Mas a gente precisa ter esses momentos de chegar, principalmente na família. Mas é óbvio que isso aqui se aplica em todo o contexto de relacionamento humano. Na família, em primeiro lugar. Mas se também lá no teu trabalho você se excedeu, é cristão você chegar e falar: desculpa, companheiro, me excedi com você, falei o que não devia, talvez eu expus a tua vida. Sabe, as pessoas também vão reconhecer o Espírito Santo em você lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade. Todas as vezes que, como em casa, nós precisamos refazer o caminho. Todas as vezes que, como em casa, nós precisamos reparar os nossos erros. Mas isso é natural do ser humano? Absolutamente não. Isso não é natural. Se fosse natural, não precisava do Espírito Santo. Mas todos nós precisamos do Espírito Santo justamente porque não é natural. Se você deixar a tua natureza dominar, certamente aquela ofensa vai ser jogada para debaixo do tapete. Você não vai querer resolver aquilo, porque aquilo vai te expor, porque aquilo vai te humilhar, porque aquilo vai fazer com que você tenha que entrar nesse lugar de refazer o caminho. E eu não quero refazer o caminho, eu quero autopreservação. Eu quero passar a imagem de que eu não erro, de que eu sou uma pessoa perfeita, de que eu sou o dono da razão. Só que isso não acontece só em casa. Tem gente que reproduz essa mesma personalidade lá no seu trabalho.
nos seus relacionamentos. Ele sempre quer passar aquela imagem falsa de que ele é uma pessoa que não erra nunca. Mas a imagem real ao nosso respeito é que somos pecadores e precisamos da graça de Deus todos os dias. Por isso precisamos do Espírito Santo. E é Ele quem vai me convencer. Passou do ponto, né? Fez errado, se excedeu. Agora vai lá e resolve o teu problema. Agora vai lá e repara essa brecha. E eu quero finalizar já passando com vocês aqui o último ponto. E Cristo, Ele nos resgatou então da maldição. E Ele inaugurou uma nova história sobre a nossa vida. Amém? Então, uma das coisas que a gente não pode se basear é que, às vezes, algumas pessoas, elas tentam fazer do seu passado a justificativa para os comportamentos do seu presente. Veja essa frase que eu coloquei ali. A cruz não apenas perdoa a culpa, a cruz também abre caminho para libertação, para a interrupção de padrões e para uma nova herança espiritual dentro da família. Diga comigo assim: interrupção de padrões e uma nova herança espiritual dentro da família. Sabe, esse é um ponto importante que nós precisamos entender. Você tem a oportunidade, você tem uma oportunidade na sua vida de interromper todos os padrões errados da sua vida familiar. Porque senão, as pessoas elas começam a olhar para trás e falar assim: ah, meu pai sempre fez assim, então eu faço assim também. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava aconselhando a respeito de vida conjugal. E essas pessoas, elas estavam, na verdade eu estava conversando só com uma parte, né, do casal ali, mas a afirmação dele para mim era assim: olha, sabe o que é, pastor? Eu comecei a olhar para trás e eu comecei a ver que, meu bisavô era separado, meu avô era separado, meu pai separou, eu também vou separar. Sabe, a conclusão que ele tinha sobre vida conjugal diz respeito àquilo que começou lá no seu bisavô. E assim algumas pessoas têm se permitido viver porque não entenderam que em Jesus sanou todo o processo do passado. Jesus interrompeu todos os padrões da sua herança espiritual, que muitas delas são malignas. Porque se for assim, meu pai bebeu, eu vou beber também. Meu pai era alcoólatra, eu vou ser alcoólatra também. Meu pai era viciado em drogas, eu vou ser também. Ei, em Jesus, todo o processo foi interrompido, amém? Toda a carga espiritual que vem dos nossos pais, tudo aquilo que aconteceu lá no passado, sabe? Tem gente que se justifica na vida falando: eu não deu certo porque meu pai não deu certo, meu avô não deu certo, porque minha família não deu certo. Você vai dar certo, a sua casa vai dar certo, a sua família vai dar certo, porque você não está se baseando no passado, você não fez do passado uma determinação para o teu futuro. Sabe, a determinação da maldição que talvez aconteceu na sua casa acaba em Jesus, quando Jesus entra na sua vida. E é por isso que eu digo, nós ainda temos o Espírito Santo, nós recebemos Jesus na nossa casa, na nossa vida, mas e quem não recebeu? Esse sim, tem argumentos para se justificar, esse sim vai virar uma vítima da sociedade, esse sim vai culpar o pai, culpar a mãe, culpar o presidente da república, vai culpar, sei lá, o chefe ou qualquer outra pessoa pelos seus erros, pela sua vida. Porque ele não entendeu que acabou a maldição a partir do momento que Jesus entrou na sua vida. Que o sangue de Jesus entrou na sua história. Quem tem responsabilidade de interromper todo o padrão espiritual, toda a carga de maldição na sua vida, é você mesmo. Sou eu.
O mal só vai continuar se você permitir. Se você não quiser se posicionar, aí sim, aí você vai usar esse argumento. Minha mãe era assim, eu sou assim também. Meu pai era assim, eu sou assim também. Que seja quebrado isso em nome de Jesus. Que o Senhor, através do Espírito Santo, dê graça para as nossas vidas. Estou terminando, mas já vou chamar o louvor para subir aqui. Não chame de destino aquilo, está escrito errado ali, né? Aquilo que o sangue de Jesus veio para quebrar. Então não chame de destino. Ah, sabe o que é, pastor? Eu estou predestinado a viver assim. Está amarrado em nome de Jesus. Você não está predestinado a nada. Você só está predestinado a viver o amor do Pai nessa terra. A viver os sonhos de Deus. O teu destino é a glória com Cristo. O sangue de Jesus veio para quebrar toda a maldição na sua casa, na sua família. Amém, gente? Olha só o que Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, capítulo 5, verso 17 diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas coisas. Amém? Então você está em Cristo, amém? Nós estamos em Cristo. Você precisa declarar isso. A minha família está em Cristo. Significa que as coisas antigas passaram. Há uma nova forma de viver. Há uma nova forma de reagir. Você não vai mais reagir segundo a tua raiva, segundo o ódio que foi plantado no seu coração. Você não vai mais reagir como a vida te machucou, porque se você foi machucado a despeito daquilo que nós vimos aqui na história de José, faça do mal bem na sua vida. Não retribua na mesma moeda, não permita que a maldade se estenda para mais uma, duas ou sei lá quantas gerações. É você que é responsável por viver os sonhos de Deus na sua vida, por reproduzir ou não aquilo que foi plantado no seu coração. E eu sei que muitos de nós, como eu estava dizendo sobre a minha própria vida, nós temos argumentos suficientes para dizer: fui ferido, fui machucado pela pessoa que eu mais amava. Mas quer saber? Eu não sou o único. Quer saber? Nem todas as pessoas que foram machucadas, maltratadas, elas reagiram conforme as suas dores. E ainda que sejam poucos os exemplos, eu prefiro procurar nesses poucos um espelho para a minha vida, para poder conduzir o meu caminho nos caminhos do Senhor e não fazendo do mal que foi plantado no meu coração uma consequência na vida dos meus filhos. Parou em mim. Tudo aquilo que eu vivi sobre paternidade, toda a dor emocional, todas as ofensas que estavam no meu coração, toda a tristeza, toda a amargura, eu não permito que passe daqui para frente. Eu resolvo hoje em Cristo Jesus ter a vida que Deus sonhou para mim. Eu não sou o resultado da falha das pessoas sobre a minha vida. Eu não sou o resultado das dores emocionais que estão hoje no meu coração. Eu sou o resultado do amor de Cristo. Eu sou o resultado do cuidado do Pai. Talvez muitos de nós na vida fomos feridos exatamente por essa figura, a figura do Pai. Como isso tem um peso sobre o nosso coração. Como que quando uma palavra maldita, como que quando uma ação errada, um comportamento equivocado fere o nosso coração tão profundamente. A verdade é que o tempo vai passar. A verdade é que o mundo vai girar, mas aquilo que eu não resolvi em Cristo Jesus vai continuar sempre me incomodando. E eu louvo a Deus porque conto sempre aqui na minha história que o dia que eu entendi isso, custou para mim. Custou muito caro esse lugar de expor o meu sentimento. É custoso mesmo. Eu queria
me respaldar no certo e no errado. Eu estou certo e ele está errado. Eu queria me defender no mesmo argumento que talvez José pudesse se defender. Eles fizeram o mal para mim, então vou fazer o mal para eles. Eu queria suscitar a minha ira com a certeza de que eu estava com a razão, porque o importante é você ter razão. Mas aí quando você conhece Jesus, quando você ouve a palavra de Deus, para ser bem direto com vocês, o texto bíblico que provocou uma revolução na minha vida é o texto de Mateus 18, que fala do credor incompassivo, que é aquele que foi perdoado, esse precisa perdoar, porque quando nós não perdoamos, a Bíblia usa uma expressão, ela fala, os verdugos vêm e começam a fustigar a sua vida. O que é os verdugos que a Bíblia fala ali? Os verdugos são os momentos emocionais, onde o diabo se aproveita de toda mágoa, de toda dor, e ele causa mais frustração, mais decepção, mais dor ainda. Isso é um castigo. E você não merece viver nesse lugar, eu também não. Nós não queremos viver nesse lugar, mas algo precisa ressurgir no nosso coração. A consciência precisa vir à tona agora, porque é hora de você se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus. Não é hora mais de você dar lado para o teu sentimento, não é hora mais de você permitir que as suas dores determinem a sua vida, que o seu passado ou que aquilo que fizeram com vocês seja a determinação do teu presente e do teu futuro. Hoje é dia de estancar, hoje é dia de você interromper ciclos malditos e dizer não, na minha casa não, Satanás, na minha família não, no meu casamento não, os meus filhos são consagrados ao Senhor, a minha casa é consagrada ao Senhor. Mas se você não fizer isso, obviamente o diabo vai se infiltrar. Não tem nada mais poderoso numa casa do que o posicionamento de um homem e de uma mulher. Às vezes as pessoas falam, pastor, vai lá orar em minha casa, pastor, vai lá orar pelos meus filhos. Ah, queridos, pastor pode até ir orar na sua casa, pastor pode até orar pelos seus filhos, mas não tem nada mais poderoso do que um pai e uma mãe quando coloca a mão sobre o seu filho e ora, quando no seu lar mesmo declara a presença de Jesus. Vamos colocar em pé. Então você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é pai, você é mãe, você é marido, você é esposa. Você tem hoje em suas mãos a oportunidade de determinar um futuro diferente para sua casa, um futuro diferente para sua família, um futuro diferente para o seu casamento. Não olhe para os erros do passado, não olhe para as circunstâncias malditas que às vezes rondaram a sua vida, não sejam elas a referência da tua história, mas sim a nova oportunidade que o Senhor nos está dando de reiniciar um novo ciclo, um ciclo de bênçãos, um ciclo de relacionamentos saudáveis, um ciclo onde nós temos coragem para entrar nesse lugar, de reconhecer os nossos erros, se necessário de pedir perdão, perdão pelas ofensas, perdão pelos erros, perdão pelos incômodos que nós causamos, e reconhecer que o Espírito Santo está sobre a nossa vida, e é por isso que nós temos coragem de reparar os erros, de reparar as brechas. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, clame ao Espírito Santo, me ajuda, Senhor, me dá forças, Espírito Santo, para estar nesse lugar. De nós, para que o Senhor cresça em nós, e eu vou me esvaziar pra você.
Continue com seus olhos fechados. Quero ler mais uma vez Efésios. Talvez esse versículo pode ser uma oração para nós encerrarmos essa manhã. Eu queria que você desse créditos à palavra de Deus essa manhã, quando o autor diz livres de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda a maldade que foi causada no teu coração. Livre-se disso. Pelo contrário, a Bíblia diz: sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus em Cristo perdoou vocês. Hoje você, como eu, nós temos diante de nós todas essas situações: amargura, ira, calúnia. Mas a Bíblia nos aconselha: livre-se dessas coisas. Não carregue isso no seu coração. Não permita que a sua vida seja definida pelas palavras erradas que chegaram no seu coração. Não permita que a sua história seja definida pelas dores, pelas feridas que foram causadas, às vezes até mesmo pelas pessoas mais próximas de você. Mas ao contrário, a Bíblia está dizendo: hoje, sejam bondosos, compassivos. Adquira hoje uma nova característica no seu ser. Deixa o Espírito Santo hoje moldar a tua vida, tirando de sobre você todo o peso de maldição, toda palavra maldita, toda declaração errada. Substitua isso hoje pela bondade, pelo amor, pela característica nobre de se perdoar mutuamente. Eu declaro sobre você hoje coragem para estar nesse lugar de reparar os erros, de reparar as brechas, de não permitir que Satanás use isso para destruir a sua vida e a sua família. Coragem para entrar nos assuntos difíceis, coragem para reparar os problemas na educação dos filhos, na condução da vida conjugal. Como precisamos ser revestidos do Espírito Santo. E eu peço hoje: Espírito Santo, cai sobre cada homem de Deus, sobre cada mulher de Deus nessa casa. Vem sobre o nosso coração hoje. Vem nos ajudar, Senhor, a reparar as brechas. Vem nos convencer hoje do pecado, da justiça e do juízo. Vem falar aos nossos corações, apontar o que é de Deus e o que não é de Deus, o que pode permanecer e o que deve ser retirado. Todo o lixo emocional, toda a carga de maldição, eu declaro em nome de Jesus, caia por terra, Senhor. E as nossas almas, as nossas famílias, nossos casamentos estarão preservados em Teu santo nome. Eu declaro que todo ciclo de maldição acaba hoje, Senhor. E tudo aquilo que porventura insiste em perpetuar no coração e na mente, em nome de Jesus, hoje cai por terra, Senhor. Que uma nova história, um novo tempo para a família, um novo tempo para o casamento, um novo tempo na educação dos filhos. Sim, Senhor, traz lucidez. Sim, Senhor, traz consciência clara dos sonhos de Deus para a nossa casa, dos sonhos de Deus para a nossa família, para que tudo aquilo que o diabo tentou tirar, Senhor, seja restituído em dobro sobre a nossa casa, e o Espírito Santo tenha liberdade sobre o nosso lar. Essa, Senhor, é a expectativa do nosso coração. Nós oramos essa manhã gratos pela nossa casa, gratos pela nossa vida, e nós abençoamos aqueles que nos ofenderam, nós abençoamos aqueles que nos maltrataram. Nós declaramos a paz de Cristo sobre os seus corações também, porque hoje um novo ciclo, um novo tempo se inicia, em nome
de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor essa manhã. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Jesus. Tu és o dono, Senhor. É poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Abençoado, cheio da presença de Deus, junto com a sua família. Vai na bênção, vai na paz. Dá um abraço aí em quem